da Seara Aprendiz do Evangelho de Garapó, lá de Mongaguá, e eu nunca tinha participado do Falando ao Coração. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu até comentei com uma companheira nossa que foi muito lindo mesmo. E se Deus quiser, nós vamos implantar na nossa casa, né? É um dos nossos projetos, é um dos nossos compromissos aqui. Para você, o que calou no seu coração? Compartilha comigo. O que calou? Bom, o que calou foi assim, a fraternidade. Eu acho assim que nós que somos, eu ainda não sou, mas seremos discípula, eu acho que é isso que é importante. Nós temos essa consciência do amor, o que é o amor para dentro de nós, para depois a gente poder passar isso para o nosso irmão. Então a necessidade, falando no coração, acho que é justamente essa. É onde a gente vai buscar esse sentimento, resgatar isso dentro de nós e poder passar. Que é isso que acho que a tarde toda foi falado. Quem participou do André Luiz gostaria de... É um menino agora. Boa tarde. Bom, essa é a primeira vez tanto de André Luiz como a FDJ. Sim, parabéns primeiro pelo trabalho legal, bonito, né? O projeto André Luiz trouxe para mim que realmente eu devo abrir bem os olhos, sim, e olhar as minhas ações, sim, o que foi falado aqui. Quem cuida do cuidador? Então, eu devo olhar para mim e melhorar e transformar, me transformar para poder transformar os outros, me melhorar, para fazer uma, se eu posso utilizar o verbo contaminar, sim, para fazer uma corrente, sim, mas primeiro preciso eu melhorar. Sim. Obrigado pelo trabalho. Mais especificamente, no estudo, tem alguma coisa que você destacaria? No estudo, realmente eu preciso aplicar, se posso colocar, aplicar, fazer que o estudo se transforme em DNA em mim. Praticamente seria isso, transformar em que DNA em mim. E quem se sentiu aí mais tocado pela proposta do Paulo de Tarso? Agora da ação, só precisamos de uma ação. Ó, aquele lado já contribuiu com 2 pessoas, agora é a vez de vocês. Quem gostaria de vir falar alguma coisa? Muito bem. Boa tarde, eu sou Sandra. Paulo de Tarso, quando se encontrou com Jesus, teve que perguntar, né? O que queres que eu faça? Ele estava inocente ainda. Nós não, nós já sabemos o que devemos fazer. Já sabemos. Paulo, naquele momento, ainda não sabia o que tinha que fazer, porque não conhecia a própria missão. Não conhecia, naquele momento ele ainda não conhecia. A missão dele era perseguir. E a partir daquele momento passou a não ser mais perseguidor. Então ele tinha que perguntar mesmo: o que queres que eu faça? Eu acho que hoje eu não preciso mais perguntar, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Amar, perdoar, reformar a minha vida, dominar as minhas paixões, as minhas mazelas. Vai ser muito difícil, mas eu já sei o que fazer. Baseada nas orientações de Paulo, eu vou tentar e vou conseguir, com certeza. Mas assim, no campo da ação exterior, eu diria assim, o que foi apresentado nesse módulo, que você fala assim, puxa, esse é um negócio que eu queria fazer, me sinto legal fazendo isso. Quero viajar. Com toda a sinceridade.
importante dentro do nosso caminhar evolutivo é de nós nos respeitarmos, né? Então, quando a gente implantou a plataforma, nas casas físicas, mais uma coisa, a gente nem dá conta do que tem, mais esse, mais aquilo, né? Porque, é claro, a primeira postura do dirigente da casa espírita fala assim: eu tenho que oferecer esse trabalho, né? Mas a nossa proposta não foi nesse sentido. Hoje a gente sabe que ainda, infelizmente, companheiros, né, isso não emana do discipulado, dos discípulos. Ficam esperando ainda alguém que está lá na posição de administração para tomar algumas das atitudes para a gente se engajar e fazer. Mas não foi desde o primeiro, não foi a nossa atitude. A gente queria só organizar alguma coisa para que os próprios discípulos, por iniciativa própria, formassem os seus grupos de Falando no Coração, de André Luiz e de Paulo de Tarso. A proposta era essa. Era arregimentar ações e as pessoas. Fazer do encontro, por exemplo, eu acho que o testemunho dos dois foi tão legal aqui de manhã, porque eles falaram assim: a gente estava insatisfeito, não é? O Luiz falou, a gente estava insatisfeito. Isso flui do fundo da nossa alma, essa insatisfação. O que é isso? É a busca do próprio Espírito em relação à sua própria jornada evolutiva e às suas próprias necessidades mais profundas. E às vezes a gente fica escamoteando isso em relação aos outros, comparando com os outros. Não, eles falam assim: achar outras pessoas que estavam de alguma maneira em busca. E aí foi estudar, né? Foi estudar a escola, como você podia ter estudado outra coisa. Outros sentem o seguinte, que estão... Um companheiro falou isso: olha, eu estou cercado de livros e de aulas e aulas e aulas. Aí ele sente que chegou uma hora que eu não quero mais falar. Eu quero colocar a mão na massa. Entende? Eu não quero ler, estudar. Não é o meu momento agora de vida. O meu momento está pedindo que eu preciso fazer ação, Paulo de Tarso, algo, entendeu? Essa que era a proposta, que a gente pudesse ajudar cada um a olhar para dentro de si, né? Não se segmentalizar, porque evidentemente o aprendizado está, né? E tem gente, por exemplo, que já faz muito, né? Tem muita atitude exterior, né? Fala muito, às vezes, mas não consegue olhar para dentro de si mais profundamente. A dificuldade, né? Hoje foi um grande desafio para nós, 50 minutos, fazer um bom exercício do Falando no Coração. Acho que do número de salas que teve, acho que 50% chegou naquilo que a gente acha que tem que chegar. Que a pessoa ir no mais profundo de si, e a historinha ali é só provocativa, porque cada um olha, né, e enxerga nela a simplicidade das historinhas, a sua própria realidade, né? E não no sentido negativo, pessoal, porque eu mesmo, hoje eu anotei no meu calor no coração a fala de uma companheira que fez todo sentido para mim, todo sentido, né? Esse que é como explorar o grande manancial, porque ninguém aqui é alma primitiva, nós somos espíritos experimentados de muitas eras. Só que nós não estamos sabendo valorizar esse manancial de experiências, do qual inclui acertos e erros. Talvez mais erros do que acerto, mas errar é uma maneira de aprender também. E quando a gente se une, a gente aprende um com o outro, né? A gente provoca um o outro, a gente se sensibiliza um com o outro. Então, o sentido foi só uma amostra grátis, mas bem daquela, sabe, de posto de saúde, né? Um grande fila. Dá 5 comprimidinhos para você, né? Foi só amostra grátis. Aí cabe a nós, realmente, dentro do nosso momento de vida, escolher ou provocar ou realizar um desses trabalhos, ok? Tá? Essas são as iniciativas que não estão presas à casa espírita. Então nós temos companheiros que abriram Falando no Coração no condomínio usando coisa do prédio, por exemplo, o salão de festa do prédio. Uma companheira lá em Ribeirão que fez no seu trabalho, no seu serviço.
certo? Tá? E assim por diante, porque não é uma proposta fechada para a fraternidade, mas é uma proposta de aperfeiçoamento para o discípulo. Ok? Então,